Prosseguindo no curso Professor Padrão, estamos falando sobre Émile Durkheim na disciplina Sociologia da Educação aplicada à Teologia. Falamos das características do fato social, foi o ponto 1. Depois, o ponto 2, falamos sobre a consciência coletiva. E agora vamos ao ponto 3, o pesquisador e as suas pré-noções. Pré-noções é definido, sociologicamente falando, como a herança cultural que herdamos do meio que vivemos, dos nossos antepassados e do momento que vivemos. Durkheim diz que devemos abandonar essas pré-noções e devemos ter cuidado para não conduzirmos as nossas reflexões nessas pré-noções. Bom, então aqui essa já foi definido os dois tipos de herança ou influência que nós sofremos, né? Ok? A herança cultural, que herdamos do meio que vivemos, né? Dos nossos antepassados, aqueles com quem nós convivemos, e também do momento que nós estamos vivendo. O momento sempre influencia também nas pessoas. Então, sempre que nós vamos nos dirigir à questão educacional, você se dirigir aos seus alunos, à sua turma, sem pré-noções, ok? Significa você se esvaziar em termos de padrões educacionais, porque algumas pessoas falam, eu já trabalhei com um grupo de crianças num determinado estado, numa determinada região, e funcionou dessa maneira. Bom, nem sempre será assim, ok? Então, a pré-noção é o que você adquiriu antecipadamente. Então, nós temos que nos esvaziar no sentido de entendermos a necessidade atual da turma. É claro que, no sentido de esvaziar, não estamos falando aqui, aplicando a teologia, de nos esvaziar teologicamente, doutrinariamente, não. Nós temos uma corrente teológica, cada um que for estudar didática, ele tem uma corrente teológica que ele vai ensinar como padrão o que a sua igreja lhe instrui, tá bom? A corrente doutrinária daquela igreja. As pré-noções aqui nós estamos falando do padrão didático, de como lidar com os alunos. Número 4, as formas de cooperação social. Segundo Durkheim, o meio moral em determinada sociedade é produzido pela cooperação entre os indivíduos, por meio de um processo de interação que ele definiu como a divisão do trabalho social. Neste sentido, haveriam duas formas básicas de se construir essa cooperação ou solidariedade, que seriam a solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica, né? Então, o meio moral, né, da sociedade que a pessoa vive vai ter as suas regras morais, né? Tá bom? Ela é produzida pela cooperação entre você e o outro, né, que está ao seu lado. Vocês vão se influenciar mutuamente. Então, é uma produção, né, dessa cooperação que 2, 3 ou mais indivíduos farão, né? Então, como ele fala, por meio de um processo de interação. Então, essa interação, se você for trabalhar com um grupo de professores, nós vemos que o Brasil ele está meio dividido, né? A educação parece que foi controlada por um grupo que eles se identificam muito com o comunismo. Até porque um dos maiores educadores do Brasil, alguns consideram o maior, ele era de linha comunista, tá bom? Então, nós percebemos esse sistema na nossa educação. Se você for conviver com alguns professores de linha comunista, eles vão ter as propostas deles, ok? Vai ter o meio moral, como Durkheim chama. Então, e nessa interação,
Infelizmente, o que nós temos visto é que essa interação ela tem sido problemática, porque aqueles chamados de esquerda não aceitam aqueles chamados de direita, e nós temos observado que eles realmente fizeram um trabalho para isolar aqueles que não concordavam com eles. Bom, no trabalho evangélico, isso será diferente. Então, aqui aplicando ao meio evangélico, como seria, tá ok? Essa cooperação social que ele fala. Bom, nós podemos aplicar o seguinte: você vai ter professores, né, exercendo diversas práticas, um com uma prática mais infantil para as crianças, outro com uma prática mais adulta, um com uma prática de cobrança, de coerção com os seus alunos, e outro com uma prática de mostrar o caminho ao aluno e tentar convencer o aluno: ó, esse é o caminho que você deve andar, enquanto o outro vai dizer: você tem que andar por esse caminho, tá ok? Um vai dizer: olha, esse é o caminho melhor para você andar, o caminho que você deve andar, e para você seguir por ele você deve fazer isso, isso e isso. E o outro vai pela coerção. Bom, isso pode acontecer também no meio teológico? Pode. Eu fui criado na Assembleia de Deus, e na Assembleia de Deus sempre ocorreu muito assim, de professores e de líderes, né, usar a coerção, porque acreditam que se o indivíduo não for determinado para ele o que ele deve fazer, ele não tem a opção no seu coração de seguir esse caminho, de trabalhar, tá ok? Então, você tem aí um exemplo dessa cooperação entre indivíduos. No meio cristão era para prevalecer o padrão do líder, né? E aqui falando do professor, ele mostrar ao aluno os benefícios de seguir por esse caminho e instruir ele como andar por esse caminho. Também, e mostrar os prejuízos de andar por outros caminhos. É assim que funciona a educação cristã. O homem ele só vai realmente ser fiel a Deus se ele estiver convencido que ele deve andar por esse caminho devido aos bons resultados que esse caminho gera.